kid. Didn't your mom ever tell you not to play with giant killer robots? Matopilota de hoje. Roberto Duque Estrada, o que é um matopilota, pra quem não sabe? Didi Braguinha, olha só, Matopilota é aquele nosso podcast especial, onde a gente pega aí algumas notícias, alguns temas, algumas coisas e matamos ou pilotamos. E aí, se a gente gosta, a gente pilota. Se a gente não gosta, a gente mata. Exatamente, mas apesar de termos explicado isso, Roberto Estrada, hoje vai ser diferente. Não, eu falei alguma notícia ou algum tema. Então a gente ainda tá dentro. Verdade. A gente hoje, senhoras e senhores, estamos aí no fim da segunda temporada de House of the Dragon, aí Casa do Dragão, que chega ao fim. E olha, vou te falar, Diogo, estou assim gravando isso aqui imediatamente após eu terminei de ver o último episódio. Então estou fresquinho aqui com ideias. Nem sei como tá a reação geral, na verdade, das pessoas. Então, hoje é fresquinho aqui o que a gente acha sem influências. Vamos lá, Didi Braguinha. Segunda temporada... Antes da gente continuar, Beto, é importante deixar claro a questão dos spoilers. Vamos dar spoilers? Vamos ser sucintos? Como é que vai ser? Não, vamos falar livremente, Didi Braguinha, hoje aqui, porque... Beleza. A ideia é a gente debater um pouco o que a gente achou, nossas opiniões. Então, se você que está ouvindo isso, você quer terminar de ver, vai lá, corre lá rapidinho. O episódio vai aparecer pra você quando você der play, que tem 1h10, mas não é mentira. Tem 15 minutos de making off no final. Então ele é menor do que parece. Fomos enganados! Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Imagine being 12 years old, already having 30 bone fractures, and wondering, why can't I just play like other kids? I'm Leanne, and I was diagnosed with brittle bones disease. Now, I'm running the Bank of America Chicago Marathon for Lurie Children's, so every kid can just be a kid. Join Bank of America in supporting Leanne's cause. Give if you can at BofA.com/supportLeanne. What would you like the power to do? Bank of America. References to charitable organizations is not an endorsement by Bank of America Corporation. E Braguinha, olha só, vamos lá, chegamos na segunda temporada 2 anos, né, após terminarmos aí a primeira temporada, então a gente teve um tempo de espera bem grande, né, da primeira temporada para a segunda, você vê, o último episódio foi 23 de outubro de 22, e no 17 de junho de 24 começamos aí quase 2 anos de uma temporada para outra. E vimos eventos. Cara, o que você achou? Vamos lá, vamos focar. O que você achou? Cara, eu acho muito curioso, porque desde a primeira temporada de House of the Dragon, eu vejo uma diferença muito grande entre o Game of Thrones, né? Que é o sucesso da parada, pra essa temporada. A grande diferença que eu vejo entre as duas, cara, é a dependência da literatura. Em Game of Thrones, você é capaz de você assistir, como acredito que a maioria das pessoas fez, sem nem dar um tapa no livro, sabe? E conheço gente que não sabia que tinha livro, tá ligado? E eu acho que como série, ela é muito mais... Esquece a última temporada, tá? Não estamos falando do final. Sim. Falando na visão geral, mais ampla. Como série, ela é muito mais concisa, as motivações estão muito mais dentro delas, as explicações, elas estão dentro da própria série, sabe? Ela tá muito melhor organizada como um produto, como uma série para TV, do que eu acho House of the Dragon. O House of the Dragon, eu tenho pra mim que ele é uma coisa muito maior pra quem leu, e pra quem não leu, é uma série derivada de Game of Thrones. Sacolé? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Cara, eu vou te falar, eu tava pensando nisso quando eu tava vendo o último episódio. Eu gostei muito da segunda temporada, mas eu tenho a sensação de que eles caíram, talvez,
eu possa usar esse termo, numa pegadinha, numa armadilha, que você tem que ser incrível o tempo todo. No Game of Thrones, a gente demorou muito mais tempo pra aprender quem são os personagens, pra aprender o que significa cada coisa, para as peças serem colocadas no tabuleiro. Então, assim, quando a gente viu no Game of Thrones, cara, na terceira temporada, a gente ainda tava vendo peças novas no tabuleiro, a gente tava degustando muitas coisas ainda e entendendo como é que funcionava aquela dinâmica, aquele mundo, essa coisa toda. Eu acho que aqui a gente tá correndo muito mais, né? Não sei se por ser uma série baseada em um livro, quando no Game of Thrones cada temporada era um livro, livros enormes, e mais até, né? Livros que não tinham terminado. Você tá falando do Game of Thrones, né? Dos livros que não terminaram. Tá. Exato. A sensação que eu tenho aqui é que eles precisavam fazer coisas acontecerem. Eu também acho que isso talvez seja uma expectativa do público, sabe? A gente esqueceu que Game of Thrones são o quê? 6 temporadas de Game of Thrones? 8 temporadas de Game of Thrones? São 8 temporadas e, na primeira temporada a gente tem 10 episódios, né? Na segunda temporada a gente mantém a mesma quantidade, né? Mantém, novamente, 10 episódios. Aqui, nessa segunda temporada de House of the Dragon, cara, a gente tem 8 episódios, né? Na primeira temporada, a gente tem os 10 tradicionais. E por que eu tô botando essa comparação de números? Porque eu acho que fez falta, brother. De verdade. A sensação que eu tenho é como se eles tivessem pego 2 episódios e jogado pra temporada seguinte, sabe qual é? Então, olha, não vai... Porra, vamos... Ou 2 ou 3 episódios, sei lá. Porque o que ficou de buraco pra mim, o que ficou de coisas sem explicação suficiente pra fazer sentido, foi muita coisa. E assim, óbvio, as coisas, elas estão meio que subentendidas ali, né? Só que como uma série de Game of Thrones tem sutilezas, muitas sutilezas, assim como essa série tem, só que aqui a sutileza é muito sutil. Tipo, ela muito detalhezinho ali, que olha, deu a entender que, então, porra, tá. Você sabe que na primeira temporada, quando eu vi a primeira temporada, eu me lembro disso lá atrás, eu fiquei imaginando que a primeira temporada deveria ser 2, porque aquela coisa que eles fazem da passagem no tempo da primeira temporada, não sei se você lembra. Puta, sim, concordo pra caralho com isso, cara. Aquilo ali me pareceu meio desnecessário, mas... Ah, não, perdão, eu não achei desnecessário. Você acha que precisaria de mais tempo? Eu terminaria, eu contaria as coisas com a Rhaenyra e tal. Eu não conheço o livro, tá? Então, assim, pode ter alguém que tá ouvindo e falando pra gente assim, porque isso, aquilo. O livro do Dança dos Dragões, cara, eu me lembro de... Cara, eu li ele há muito tempo atrás e ele é muito diferente, né? Pra quem não sabe, ele não é contado como um romance, ele é contado como um livro histórico. Então ele é narrado contando aqueles fatos que aconteceram. Mas é tipo um Silmarillion, não? É mais histórico mesmo. Não, é mais assim... aconteceu tal parada. Não super blocado, mas ele vai falando assim, porque Rhaenyra, quando ascendeu ao trono, fez tal coisa e tal coisa e tal coisa. E, por outro lado, Aegon estava não sei o quê. Mas é visto como um documento histórico, uma leitura histórica do passado, sabe? É diferente do Game of Thrones, que tem um narrador lá que tá presente nos fatos e nas histórias e tal. Então, eu não sei, cara. Eu gostei muito, tá? Eu imagino que deva rolar uma sensação de coito interrompido com o final da série. Porra, mas com o final dessa, com o final da outra, com o final de todas, cara. Não, com o final dessa temporada. Então, mas aí isso é de propósito, sabe? Tipo... Não, beleza. E assim, a gente tá falando de Game of Thrones, cara, que era uma série, porra, que fazia isso muito bem. O Game of Thrones terminava um episódio e tu ficava maluco. Tanto que, porra, Game of Thrones e Lost, né, são 2 séries que... O que essas séries fizeram a gente conversar sobre, porra, não é brincadeira, irmão. Era inacreditável a gente ficar debatendo as paradas que iam rolar e era muito legal. Isso aqui é elite. Eu acho que isso acontece aqui, mas acontece de uma maneira, porra, diferente. Essa temporada especificamente, tá? Eu tô bem exclusivo nessa temporada. Beto, pra mim foi tudo muito apressado. Tipo, o maluco, vou dar um exemplo muito específico, tá? O maluco fica sabendo, o rei consorte lá fica sabendo que agora a Zika lá tem 6 dragões. Aí eu falei, caralho. Aí ele... Vou ver que porra é essa, pra ter certeza, eu vou olhar com meus próprios olhos. Aí ele chega lá, vê uma porrada de dragão, eu falei, caralho, vai dar merda. Aí ele volta. Aí tu fala, pô, beleza, ele viu, voltou. Aí, próxima cena dele, ele no alto de uma montanha, uma cidade em chamas. Aí tu fala, uai, o que houve? Ele saiu na porrada? O que aconteceu? Eu demorei a entender que ele soltou a ira de vagar na parada, sabe qual é? Eu não consegui entender o que tava acontecendo ali, porque eu não sabia geograficamente que aquela cidade ficava na ponta, porra, próximo do lugar, sabe? Eu não tinha essa noção, que no livro é muito mais fácil, porque você tem
histórias acontecendo lá, nessa cidade, você tem coisas acontecendo nessa cidade, que botam essa cidade dentro do eixo narrativo. E ao mesmo tempo, quando você entende que o rei consorte está na montanha vendo a cidade pegar fogo, você sabe que ele acabou de queimar. Então, esse corte, tá ligado? Tipo, a gente nunca viu aquela cidade direito. Eu nem sei que cidade é aquela, não tem uma placa, sacou? Não tem nada. Tipo, planeta, lugar nenhum, planeta desconhecido. Não tem a porra de uma placa planeta desconhecido, sabe? Entendi. E essas porra me incomodavam, cara. Eu acho que eu concordo contigo. Eu fico me perguntando, sabe, Diogo? Eu não sei, eu acho que a gente tá num momento que deve ser muito desafiador pra quem cria essas paradas assim. Cara, você não pode ter um episódio mais morno porque tinha que ser assim, sabe? Cara, mas você acha que você precisava contar, porque a gente tá sempre precisando ficar no talo, a gente sempre precisa terminar com cliffhanger, a gente sempre... Então... você diz a pressão sobre os roteiristas, sobre a galera que tá criando deve estar nesse nível, né? Entendi. Eu não sei. Eu digo assim, tudo que a gente tá vendo de consumo hoje, tudo que para um pouco pra respirar não é bem-vindo. E Game of Thrones parava muito pra respirar. Você tá falando da série original, né? Você tá botando que a série original tinha uns pontos de análise pessoal, assim, vou botar desse jeito. Quando você diz que ela para pra respirar, você tá dizendo objetivamente o quê? Que a história não andava, era isso? Em alguns episódios, alguns paradas? Não é que a história não anda, mas é que a história, às vezes, pra andar, você precisa entender um pouco o que é esse personagem, o que ele faz, qual é a necessidade dele. Durante muito tempo, a gente viu, de certa forma, o bonde do Khal Drogo sem ele fazer muito sentido. Nenhum, total. Legal isso mesmo, né? Entendeu? Ele só fez sentido. Era uma história paralela, né? Exato. E uma história que ela precisava contar coisas ali que eram até desinteressantes em certo momento. Mas no final, a gente estava tão imerso e conectado ali com aquele povo, com aquela tribo, que a gente entendeu para que eles serviam. A gente entendeu quem eram aquelas pessoas que iriam estar por trás da Rainha dos Dragões, da Daenerys. Mas a gente precisou de tempo para isso. Total. A gente precisou... Total. E a gente tá falando de uma série que começou em 2011. O mundo era outro em 2011. 13 anos atrás, as pessoas não tinham essa loucura que tem hoje, até uma competição de informações. Então eu sinto muito que o House of the Dragon... Você acha que ele sofre disso, né? Como todas as obras. E então, aí, foda-se, eu... eles têm que lidar com isso, entendeu? Também isso não justifica. Entendi, total. Mas, cara, engraçado, eu não boto nessa conta. Óbvio que isso deve ter um peso, né? Isso deve fazer com que as pessoas tenham escrito o roteiro da maneira que foi e tudo mais. Mas eu não boto nessa conta o fato dessa série, dessa temporada não ter sido tão bacana e ter sido mais corrida pra mim, pelo menos. Não tô botando que eu sou dono da informação, tá? Cada um tire suas próprias conclusões. Mas o que eu acho é o seguinte, cara. Quando você fala que o Game of Thrones, ele olhava muito mais pra ele, bicho, olha a quantidade de personagens que a gente tinha em Game of Thrones, né? A gente tinha uma porrada de família e nós sabíamos quase que geograficamente em qual lugar ficava cada família dentro do mapa. No final. Sim, não. Mas do meio da série a gente já sabia que, Lannister, não sei o que, a gente sabia a estrutura de Game of Thrones toda com muito mais personagens. Eu acho, verdadeiramente, que o roteiro de Game of Thrones, ele é imensamente superior porque ele soube construir as motivações de uma maneira muito melhor, mas muito melhor do que aqui em House of Dragon. Não tô falando que o livro é ruim, eu tô dizendo aqui faltou um pouco de tempo da gente com alguns personagens para que quando chegasse o momento daquele cara brilhar, ou daquele cara morrer, ou daquele cara vencer, a gente se importasse, saca? Ele tem toda a razão. Bicho, a gente não entende, quando um personagem trai, sei lá, a sua líder, né, tem uma cena aqui que o braço direito daqui, não é braço direito, mas assim, um cara de confiança da Rhaenyra trai ela. A gente toma uma rasteira porque em nenhum momento da série a gente para pensar que existe uma possibilidade desse cara trair. E aí quando chega o cara trai, fala assim, caralho, do nada, sabe? Essa falta de motivação, nem que seja olharzinho torto, sabe? Um aceno de cabeça, depois uma preocupação, coisas sutis que dá pra você implementar dentro de um roteiro ou você explorar mais em personagens, eles não exploraram. E eu acho que o porquê deles não terem explorado esses personagens de apoio é porque eles deram muito tempo pros mesmos personagens, o mesmo grupo familiar. Porque o House of the Dragon, cara, ele é uma série sobre os Targaryen, né? É Targaryen, né? Os dos dragões. Isso. Acertou. É como esses caras não conseguem se comunicar e saem na porrada entre eles mesmos. Foda-se. Cara, foda-se os Lannisters, foda-se os Hightowers, foda-se os Stark, foda-se tudo. O problema é eles contra eles. Eles saiu na porrada. É caso de família essa porra. Sabe qual é? É só isso. Não tem mais nada. Não tem outros personagens fodas assim. O Hightower, que era o Otto Hightower, um ator de comédia, caralho, que era uma pessoa que eu via, falava, esse cara vai gerar Kizumba nessa série. Não. Ele some, daqui a pouco a última cena dele ele aparece preso na gaiola e fala, hã?
É. O que esse cara vai falar? Então, eu concordo, eu não discordo de você, não. Eu acho que talvez a greve dos roteiristas tenha afetado muito também, né? Pois é um ponto. A concepção da segunda temporada, como algumas obras que a gente viu sofrerem pro ruim com a greve dos roteiristas e algumas sofrerem pro bom, pro bom também, né? É porque, assim, na primeira temporada do Game of Thrones, pensa bem, o que foi a primeira temporada do Game of Thrones? Ela tinha, basicamente, a gente estava vendo 4 coisas. A gente estava vendo os Starks e seu lugarzinho lá. Peraí, do Game of Thrones ou... do Game of Thrones. Tá. Do Game of Thrones. A gente estava vendo os Starks no seu lugarzinho. Sim. A gente via King's Landing com Baratheon e Lannister ali acontecendo e é isso. Não, e assim, eu revi, tem algumas semanas o primeiro episódio. E os Targaryens longe pra caralho do que tá acontecendo com o Bom. Aí começa a história do Khal Drogo e tal, mas é Targaryen ali que a gente tá acompanhando, né? Eles botam esse outro continente, que aqui também tem, mas depois a gente fala disso, se couber. Mas eu revi o primeiro episódio de Game of Thrones pra entender, cinematograficamente falando, né, como é que era, se era muito diferente, se não era. Porque eu tinha ficado com a Kizumbinha, eu tinha ficado com um ranhozinho da primeira temporada de House of the Dragon. Cara, o primeiro episódio de Game of Thrones é um filme, Beto. O primeiro episódio é um filme. É um filme. Tipo, tu para e fala, caralho, irmão. Que porra é essa, compadre? E o bagulho, ele te entrega, ele já consegue botar pra você, te ambientar dentro daquele universo que a princípio surge como uma fantasia clássica, né? De magia, espada, não sei o que, uma parada que... Magia não, mas uma capa-espada, tá? E com alguns toques com sabor, com tempero. E a coisa, quando tem a cena do... Porque o Bran, ele fica paraplégico no primeiro episódio, né? Ele é derrubado quando 2 irmãos estão transando. Aí tu fala, caralho! Isto é a maior putaria! Aí você já vê a primeira espeto desse Thorn de Dark Fantasy na parada. Caralho, calma aí, essa porra é pesada, irmão. Que porra é essa? Outlander, essa porra? É ter sexo desse nível aí? Porra, Beto, é magnífico, cara. Cara, é magnífico, assim, pra mim mas eu vou te falar, eu não tô duvidando do que você tá falando, não, mas eu também acho que a gente rever, depois de já conhecer e ter concluído a jornada, é mais fácil fazer uma análise, porque aí você tá vendo, você já viu tudo que seria contado e como foi apresentado, mas ao mesmo tempo você também consegue ter uma noção e falar assim, pô, logo no começo ele já tava me apresentando isso tudo que seriam soluções no final, então você tem 2 olhares, né, de certa forma se conflitam. Vão se conflitar ali, entendi. Entre positivo e negativo. Eu acho, cara, que sim, cara, eu concordo com você, tá corrido, mas tá legal. E eu acho que 30% do tá legal é porque a gente gosta do universo do Game of Thrones. Talvez se ele fosse sozinho... Não, e olha só, não tô passando pano pra porra da série não, muito pelo contrário. Porra, mas a gente teve coisas aqui muito fodas, Beto. Eu vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, cara, acontecendo. Teve cenas episódio, que eu aplaudi de pé na frente da TV. O penúltimo episódio dessa temporada, que é onde... se revelam os novos montadores de dragão. Pô, é muito foda aquele episódio. Os dragões aparecendo são foda. Antes até desse, quando a Rhaenys Targaryen, né, que é a vovó dragão lá, a tia mais velha da Rhaenyra. A rainha que nunca foi. Exato, a rainha que nunca foi. Moleque, aquela porradaria que tem de dragão ali, naquele episódio que ela morre. Porra, Beto, foi uma das coisas... Acho que foi o que eu falei, eu nunca vi aquilo. Eu estava assistindo o Discovery Channel, cara. Essa sensação que eu estava assistindo o Discovery Channel, vendo 2 criaturas aladas fantásticas saindo numa porrada colossal. Cara, que episódio emocionante, cara. E foi muito bem construído. Foi um puta de um episódio. Puta do episódio. This episode is brought to you by Nespresso. Gift magical mornings with Nespresso Virtuo Pop. Compact and stylish, Virtuo Pop is made to meet every morning coffee craving. From espresso to coffee, hot or iced, at the click of a button. And celebrate the season with Nespresso's limited edition coffee flavors. Sweet almond and hibiscus, cinnamon and candied tamarind, and festive double espresso. Magic in the making. Shop the holiday gift collection exclusively at Nespresso.com. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed.
When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Você sabe uma outra coisa que você tá falando isso, você citou a personagem, né, a rainha que nunca foi, mas uma coisa que eu acho que tá andando bem, a Rhaenyra, ela tem uma sombra muito grande nas costas dela, que é a Daenerys, né? Você entrar e ser uma personagem que vai representar o que era a Daenerys pra Game of Thrones. Que é ancestral da Daenerys, né? Ela tem que ter a potência que a Daenerys tem pra justificar a Daenerys ser quem ela é. E você tem que ter em tudo. Você tem que ter em tudo. Você tem que ter no texto, você tem que ter na direção e principalmente você tem que ter na atuação de uma personagem que a atriz pega no meio do caminho, porque a Emma Darcy, ela entra nesse personagem na metade da primeira temporada, e eu vou te falar, eu achei legal só na primeira temporada, mas aqui na segunda temporada, meu irmão, a Rhaenyra tá alto nível, assim, na minha opinião. Tem duas grandes... Assim, vários atores tão bons, a gente pode... Pô, o Matt Smith, que é o Daemon lá, ele tá bem pra cacete. Sim, o Dr. Who, né? Ou o Morbius, o vilão do Morbius. Que essa merda aí, pô. O The Crown, é o príncipe The Crown. Eles são, cara, ele junto com a Olivia Cook, que é a Alicent. Muito boa também. Porra, que trio, irmão. Que trio, cara. Que trio, mas a gente pode elogiar um monte de gente, mas eu acho que, assim, o que a Emma Darcy tá construindo na personagem da Rhaenyra. Tá legal. E tem que ser, porque ela é o topo dessa história toda, né? Ela é a Daenerys do momento. Mas, cara, vamos falar de Fabian Frankel, o Sir Criston Cole, que foi deixado pra escanteio, mas tudo bem. Foi deixado pra escanteio, mas quando no meio da temporada, que transformação, hein? Que na primeira temporada ele é só um bundão, agora ele tá entendendo que esse mundo é muito cru e ele tá se tornando uma pessoa ruim que, cara, eu tô achando muito bom. Tu acha que ele tá se tornando uma pessoa ruim? Porra, Beto, sabe o que eu acho que ele tá se tornando? Ele tá se tornando o marido da Alicent, cara. Porque a Alicent tá se tornando uma pessoa que vai morar na floresta muito em breve, né? Essa é toda a construção dela. Ela queria poder do caralho. Eu quero muito ver essa evolução. E ela vai fumar maconha e morar na floresta. O Fabian, ele tá tentando ser e acontecer pra se igualar, né? Por causa da diferença de berço dos dois, o caralho. Mas no fim das contas ele fala, a gente realmente não é nada. Ele termina falando, a gente é uma merda, né? Caralho, eu sou um merda mesmo. Com a espada no pescoço. Ele mas a gente é uma merda, faz um coiminha lá, meia boca, e você continua limpando a espada dele, que é o que cabe. Então, ele tá tentando entender mas eu achei muito bom, assim. Não, mas Beto, desculpa te interromper. Isso é uma parada que eu achei muito foda, porque esse momento do Fabian Frankel, apesar de ser um momento mega novelesco, que é super novela essa porra, tipo, explicações, cara, ele mostra como a série agora, ela tira o pé do chão, no sentido de que nenhuma movimentação de terrestre ou caralho faz diferença mais. Agora são os dragões que reinam. Agora é esse poder fantástico que está dominando os 7 reinos, sabe qual é? Uma coisa que a gente não via em Game of Thrones, né? Porque... De forma nenhuma. Assim, a gente vê no final... Porque a Daenerys ter um dragão era um elemento muito, muito forte. E mesmo assim ele era nerfado, né? A gente tinha nas cidades estruturas para defender contra um dragão, 2 dragões. Né? Exato. Aqui, meu irmão, é assim, chega dragão, acabou, não tem conversa. Não tem conversa. Apesar que, nunca vamos esquecer a cena de Game of Thrones, onde no campo de batalha o dragão da Daenerys bota pra fuder. Aquela cena é foda. Não, porra, é do caralho. É muito boa. É muito boa. Mas, assim, Beto, eu acho que eu nunca vi cenas de porradaria dracônicas melhores do que aqui, irmão. Caralho! Sim. Porra, parece que tu tá no videogame, cara. Parece que você tá atrás do cara pilotando quando ele vai virar. Porra, a cena que a Rhaenys, né, a rainha que nunca foi, quando ela tá na batalha, bicho, ela sai, quando ela sai, ela dá um ataque, pum, aí ela sai. Você fica olhando pra cara dela e pro dragão, por se movimentando, entendendo o que ela tá planejando. Ela olha pra baixo, você meio que acompanha e volta, ela olha pra um lado, volta, aí tu fala assim, tá. Aí ela começa a inclinar, e tu fala, ela vai voltar, irmão. Ela não vai sair, ela vai voltar pro pau. E aí ela volta com um puta movimento fora e tu, caralho! Ou seja, eles criaram a narrativa visual pra você entender o que a personagem tá querendo, o que ela tá se propondo ali, quais são as intenções e o caralho. Porra, é lindo, cara. É lindo. Essa porra é maravilhosa. E, cara, eu só não posso deixar de falar de Evan Mitchell, que é o
Nosso Aemon Targaryen. Caralho, que ator, hein? Porra. Que ator. Ele dá raivinha, não dá? Dá raivinha? Mas essa é a ideia, né? E assim, ele é um personagem que eu acho que justifica isso que você tá falando. Porque ele é um personagem que a gente precisava ver muito mais a complexidade dele. Ele tá só mal. E não é mal. Ele é um menino ferido. Tanto que tem uma cena nessa temporada, você deve lembrar que ele tá lá no bordel, lá no puteiro. Sim. E aí ele levanta, onde ele é o paga-peru dessa série, né? Uhum. Que aí ele levanta de frente e dá pra ver ele peladão. Um belo pênis, vamos botar até que tem um belo pênis. Normal, né? Um rapaz normal. É, normal. Eu acho bacana. Eu gosto de um pênis normal numa série. Porque a gente não fica se sentindo tão inferiorizado. Porque nessa série tem um trabuco ali que tu fala, porra, isso não é normal. É verdade. Enorme, gigante. Mas o que acontece é o seguinte, cara, nessa cena aí, foi ele que pediu pra ele fazer aquele no frontal. Porque ele falou, cara, isso é o que o meu personagem faria. Ele sairia desse jeito meio criança mimada e tal, e aí os produtores e os diretores falaram, cara, isso é muito maneiro, você vê o ator ele se entregar assim, ele entendeu o personagem. Agora, eu acho que é um personagem que precisava de mais tempo, né? Precisava de você entender mais esse lugar que ele tá. Cara, eu concordo que a gente precisava ter trabalhado um pouco melhor as motivações, apesar de o Aemon, né, Targaryen, a gente tem essa história pregressa dele da questão do olho, que ele perde o olho, ele rouba o dragão, né? Ele mata a criança. E a gente vê que é um sem querer, porque esse episódio, essa temporada, a gente começa com a princesa Rhaenyra, com a rainha Rhaenyra, em luto porque o filho dela foi morto. Por ele, Sim. né? Foi morto pelo Aemon. E, porra, a temporada passada... Filho por um filho, né, Diogo? Filho por um filho. É o callback dessa série, né? A gente começa assim e termina assim. E quando o príncipe Aemon, ele mata o moleque, é sem querer, compadre. Ele tava fazendo uma pegadinha, uma brincadeira, ele queria botar uma pressão no moleque, o caralho, mas ninguém sabe dessa porra, e ele meio que não vou falar pra ninguém, foda-se, ele carrega essa dorzinha, ou seja, ninguém, teoricamente, nessa série, nem o Aemon é mal, e ninguém é bom. Sim. Sacolé? Isso eu acho interessante, até essa questão ele no bordel, né, ele tem uma prostituta cativa dele lá, que ele bota muito a mãe dele em cima dela, ele se amamenta dela, ele fica no colo dela, né, tem essa... Então, mas você não acha que a gente precisava ver mais essas coisas pra conectar mais o quão problemático ele é? Não que não deu pra entender, eu acredito que tenha dado pra entender, mas eu digo, o Game of Thrones, ele daria mais tempo pra gente ver esses traumas, pra gente entender aonde esses traumas funcionam, e ele não só falava, olha, existe esse trauma e esse trauma leva a essas ações. A gente entende, é o que você tá falando. É possível entender. Mas, ao mesmo tempo, falta, né? Cara, isso é muito foda, Beto. É engraçado, porque a gente tem na série justificativas pro comportamento dele, mas não me parece... Eu concordo contigo pra caralho, porque não me parecendo o suficiente. Porra, a gente tem um momento que o irmão dele invade o bordel lá, né? A gente tem a parada que ele perde o olho. A gente tem o bagulho do deboche que rola, que ele tava mamando o peito da mulher e tal, não sei o quê. Porra, quando ele vai e mata o irmão pra assumir o trono, a gente vê que ele tava comunando com o teu queridão aí, o Fabian Frankel, o Christian Cole. Christian Cole. Ele tava ali concomunando, tinha alguns planos e o caralho. E aí, quando acontece, tu fala assim, uai, ele matou do nada o irmão? Porque o plano não era esse, pelo que eu imaginava, assim. Então, ainda assim, por mais que a gente tenha justificativas, eu não acho que essas justificativas foram o suficiente pra construir a motivação que precisava pra ele ser esse personagem meio malucão, sabe? Essa porra que super... Tô merecendo só agora fazer essa porra, foda-se. Sabe? Super mimado, infantil, bem. Mas isso é engraçado. Eu acho que é ruim, atrapalha, mas eu entendo o personagem. É muito curioso, cara. Cara, eu acho que isso aí resume a série. Que pra mim é o seguinte, eu gostei muito, vou continuar acompanhando e vou ficar empolgado quando vier a próxima. Mas ela precisava de mais. Então eu fico muito nessa dualidade do tipo assim, foi bom. Eu gostei do que eu vi, eu gostei do que eu acompanhei. Mas claramente sofreu com alguma coisa tava ali faltando. E talvez seja esse o toque, o problema que faltou, sabe? Tipo assim, eu piloto a segunda temporada de House of the Dragon bem. Gostei muito, me empolguei. E porra, terminaram de um jeito ali espetacular pra gente... Espetacular? Você tá falando sério? Eu achei, cara. Eu achei que eles terminaram falando, meu irmão, é agora. E era o que a gente queria. Mas era o que eu achava que ia ser agora. Eu achava que ia ser agora. É essa temporada, cara. Mas
Mas aí, Diogo, aí é o cliffhanger, aí é o prender a gente pra próxima. Não, tudo bem, porque tudo bem que eles façam essas artimanhas, né? Não é problema, mas eu acho que existe um marketing ali, existe uma expectativa frustrada, de certa forma. E uma coisa que eu acho, Beto, pra complementar aqui, que faltou pra mim, é que em Game of Thrones tinha muito. Game of Thrones não é pau dentro o tempo todo. Não é vambora o tempo todo, tá rolando. Isso. Não, Game of Thrones, às vezes tu senta, o cara tá falando sobre o bolo que ele queria fazer, ou sobre o cargo que ele queria ter, ou sobre uma parada, tipo assim, no fim das contas, tudo faz a história andar, tudo em Game of Thrones faz a história andar. Seja um momento de diálogo que dá um suporte pra construção de uma cena no outro lado do mundo, sim, que você só entende um episódio depois, seja o cara explicando quem é o quê, ou fazendo alguma coisa super importante. Aqui, a sensação que eu tenho é que tudo tá indo direto pro objetivo da série, é só missão principal, pá. E aí você não tem o world building, cara, pra construir a parada. E quando você não tem o world building, você não consegue se apoiar em lugar nenhum. Aquilo é legal, mas e aí? Isso eu não gostei dos personagens, sabe? E fica faltando. E talvez, pra fechar aqui minha opinião, eu acho que talvez tenha ficado uma sensação de que já tivemos tantas temporadas de Game of Thrones, a gente não precisa explicar tudo. E precisa sim, porque é uma outra geração, é outra galera que tá assistindo aqui, e nós somos outras pessoas, não somos mais aquelas pessoas que viram Game of Thrones. E já fazem anos daquela porra, né? Então eu senti falta de um world building melhor construído. Ainda assim, como eu disse, vi coisas maravilhosas na frente da TV, coisas das quais jamais vou esquecer, vão entrar pro meu top 3 de momentos maravilhosos da cultura pop, assim, em diversas cenas. Agora, não chegou perto pra mim do que eu queria, do que eu esperava, tava de expectativa, e eu não esperava muito, mas é extremamente divertido, é extremamente bacana de se ver. Não é um Game of Thrones, mas é uma boa série. Não é. Eu prefiro, inclusive, a série do Senhor dos Anéis. Não, aí tu me quebrou. Aí tu me perdeu.